Presta atenção nessa história que você vai contar ela em todo lugar, vai fazer o maior sucesso. Ela tem uma lição poderosa para a tua vida. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus, fica comigo aqui até o final. Quero orar por você, pela sua família, oração sempre de libertação, de proteção, para que você comece bem o seu dia. Então sempre aqui a palavra, de Deus, oração do Salmo 23, tanta coisa especial, espiritual. Então fica comigo, Deus abençoe muito você, seu lar, sua vida. Olha só essa história. Diz que por causa de um prego perdeu-se uma ferradura, e por causa dessa ferradura perdeu-se o cavalo, e por causa desse cavalo perdeu-se o cavaleiro, por causa desse cavaleiro perdeu-se a batalha, e por causa dessa batalha perdeu-se a guerra, por causa dessa guerra perdeu-se o reino, e tudo por causa de um prego. Veja como as coisas pequenas da vida, os detalhes, podem fazer toda a diferença no sucesso ou no fracasso. Uma decisão errada na sua vida pode te custar tudo. Uma decisão. É por isso que a gente não pode confiar na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de avaliar as coisas. Não. A gente precisa buscar ao Senhor, de verdade, de verdade. Uma coisa pode mudar a tua vida para sempre. E eu quero ler isso para você na Bíblia. Uma coisa pode mudar. Olha, pode parecer pequeno, mas isso é incrivelmente importante. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, no verso 35. A palavra do Senhor está aqui, gente. A Bíblia sempre aberta. Bíblia aberta, diabo longe. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Quem começa o dia atrasado, termina acabado. Mas quem começa o dia orando, Bíblia aberta, tudo muda. Olha só, a palavra do Senhor diz o seguinte em Marcos, no capítulo 1, no verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, ele se separava para orar. Qual foi a última vez que você disse assim para você mesmo? Eu vou lá no meu quarto, fechar a porta e vou orar. Um quarto de guerra espiritual. Você sabe que na mentoria Filhos para a Eternidade nós temos a sala de guerra. Não é o quarto de guerra, é a sala de guerra. Nessa sala de guerra você não tem noção do que é que acontece. Eu fico ao vivo com a turma, com os mentorados. E ali, meu amigo, é choro, é restauração, são lágrimas de perdão, de recomeço. E que coisa incrível ver os testemunhos das pessoas que têm seus filhos voltando para a igreja, tomando a decisão de nunca mais usar drogas. Olha, é cada milagre. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que a Bíblia não é um conto de fadas. Aqueles que estão na mentoria Filhos para a Eternidade são homens e mulheres de fé, que já não sabiam mais o que fazer com os filhos. Tentaram de tudo e nada funcionou. Mas encontraram ali, nessa mentoria, um caminho bíblico com armas espirituais. E isso é incrível. Jesus, ele resistiu toda e qualquer tentação e não teve pecado nenhum porque ele orava. É isso que a gente faz aqui. Por que tem a oração da manhã, oração da tarde, oração da noite? Por que você acha que tem tudo isso aqui no ministério? Porque é a oração que nos coloca em contato com o Criador de todas as coisas. Por isso eu estimulo tanto você a orar sem cessar. É o que a Bíblia diz. Sabe, eu já disse isso aqui, vou repetir. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Mas não é quem faz... Tem gente que acha assim, eu vou ler rapidinho aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Opa, vou ler rapidinho aqui a Bíblia. Que legal. Que bom. Hoje não tem muito tempo. E vaza. Você acha que você engana quem? Você pode enganar você. Você pode usar esse tempo para falar assim, não, todos os dias eu faço minha meditação. Não faz. Desculpa, não faz. Sabe, a gente precisa parar para refletir. O que é uma coisa que reflete, O sol está refletindo lá atrás. Uma coisa que reflete. A gente reflete o que a Bíblia diz. A gente passa tempo com Jesus para refletir Jesus. É por isso que esse ministério transforma tantas vidas de pessoas sem esperança, que foram magoadas, traídas, humilhadas, desprezadas, largadas, desvalorizadas.
mas amam esse lugar. Porque, sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque antes de eu vir gravar, eu tenho que passar tempo com Jesus para poder refletir Jesus. Ninguém dá o que não tem. Então, se você sai correndo, atrasado, sabe, sem a tua meditação com Deus, a tua comunhão com Deus, tudo vai dar errado. Tudo. Mesmo que dê certo, vai dar errado. Ah, não, mas deu tudo certo. Aguarde que você vai ver. Não é assim, gente. A gente precisa estar em comunhão com Deus. Olha só, estamos na nossa campanha da oração do Salmo 23. Eu fico feliz porque são milhares e milhares de pessoas que estão aprendendo a ler o Salmo 23, a orar o Salmo do Bom Pastor todos os dias. E hoje, mais uma vez, nós vamos orar o Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu amo quando diz que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Sabe como eu imagino isso? A bondade de Deus me acompanhando durante todo o dia. A bondade de Deus tem frescor. A bondade de Deus, ela é cálida. A bondade de Deus, ela refresca a alma. É essa bondade que você pode ter hoje, porque esses 10 minutinhos que a gente passa aqui, todas as manhãs, podem mudar a sua vida. Sabe, eu fico orando a Deus, pedindo que mais pessoas possam passar esses minutinhos conosco aqui. E que bom que você está. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nunca saia de casa sem orar. O segredo de Jesus ter resistido todas as tentações foi a oração, a comunhão com o Pai. E essa comunhão você pode ter e eu posso ter. É claro que é uma caminhada, ninguém aqui é perfeito, nós erramos, caímos, falhamos, mas Jesus vem e nos levanta. Então joga essa tristeza fora, confia que a bondade de Deus te acompanhará durante todo o seu dia e a tua vida pode ser transformada por um detalhe, que para o mundo é um detalhe, mas é a base de tudo, é você buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. O dia que você fizer isso de verdade, não apenas de conhecimento e não apenas para inglês ver, quando você fizer de Deus o primeiro, o último e o melhor na sua vida, tudo, preste atenção no que eu vou te dizer, tudo se resolverá. Tudo. Porque não existem impossíveis para Deus. O problema é que nós não acessamos Deus é por causa do nosso egoísmo, por causa da maldade do nosso coração, porque nós estamos focados apenas no eu, no eu, no eu. Mas o dia em que nós invertermos isso e acreditarmos que Jesus não mentiu para nós quando Ele disse busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas, quando a gente viver isso, tudo vai mudar. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. E hoje, amigo, tome uma decisão aí no seu coração. Aceite Jesus na sua vida de verdade. Aceite Jesus como teu guia, o teu Senhor, o teu Salvador. Eu já fiz isso, faça de novo, 1000 vezes. Faça de novo, diga de novo e viva de novo. Querido, esse ministério precisa ser abençoado por você também. Você é abençoado pelo ministério, o ministério precisa ser abençoado por você. E se Deus tem te dado condições financeiras, abençoe também o ministério para irmos mais longe e alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. Se você tiver condições financeiras, faça isso. Faça a sua oferta e a sua doação. Aparece aqui a chave Pix, ministerioivansaraiva@gmail.com, ministerioivansaraiva@gmail.com. Que Deus multiplique 100 vezes qualquer recurso que você colocar na pregação do Evangelho, nesse ministério ou em qualquer outro ministério, mas que Deus multiplique na sua vida de tal maneira que você veja com os teus olhos as bênçãos de Deus. Vamos juntos agora orar a oração da manhã. Bondoso Pai, desde cedo nos reunimos na Tua presença, porque queremos a Tua bondade nos acompanhando, porque queremos desenvolver o hábito
de estarmos contigo e recebermos do Senhor o poder para resistirmos o mal, para vencermos as tentações e o poder para fazer a tua vontade. Nós queremos o teu poder, Senhor, para ser luz e bênção, para que haja luz dentro de nós e para que possamos refletir o Senhor. Cuida das pessoas que estão tristes e estão aqui vendo o Bom Dia Jesus. As pessoas que estão feridas, magoadas, aquelas que estão sem esperança, aquelas que só sabem chorar, o outro, Senhor, que está entrando na depressão. Por favor, Senhor, impeça que isso aconteça. Mostra-nos a tua graça e a tua misericórdia. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em tuas santas e boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Eu vou colocar aqui na sequência, gente. Para quem está no YouTube, é só para quem está no YouTube. Por isso que eu digo para você se inscrever, que é de graça. Você não paga nada. Está aqui embaixo para você se inscrever só no YouTube. Eu vou colocar aqui um vídeo incrível. Incrível. Sabe, o que a Bíblia diz a respeito da morte? As pessoas que nós amamos, que já não estão mais aqui conosco, será que elas estão no céu? Será que elas foram para o inferno? O que acontece? O que a Bíblia diz sobre isso? Fala para mim. Será que elas já se reencarnaram ou vão se reencarnar? O que a Bíblia fala sobre tudo isso? A gente precisa saber o que a Bíblia diz, não o que o Ivan diz, não o que o Ivan pensa, mas o que a Bíblia diz sobre a morte. Eu vou colocar isso aqui para você na sequência. Aqui quem está no YouTube já pode entrar na sequência. Continua aqui. Se você não está, vem para o YouTube, porque todo o ministério acontece aqui. Um grande abraço e eu te encontro hoje, 15 para as 7 da noite, aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7, no Boa Noite Jesus. Um grande abraço e até lá. Da morte. O que acontece quando o homem morre? Essa é uma pergunta que a humanidade faz há muito tempo e a gente vai responder isso à luz da Bíblia. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque ele vai surpreender você, porque o que a Bíblia ensina a respeito do estado do homem na morte é totalmente diferente daquilo que a maioria pensa. Você vai se surpreender. Então fica comigo até o final, que vale muito a pena. E quando a gente fala em estudar um pouco a respeito da morte, a gente pensa assim, a gente não entende nem a vida direito. Como é que a gente vai entender a morte? Bom, a gente precisa analisar, pensar, refletir o que de fato acontece quando a pessoa morre. A pessoa vai para o céu. Alguma pessoa, se ela foi má, ela vai para o inferno, vai para o purgatório, como alguns creem. Será que existe a reencarnação? A pessoa ela vai se reencarnar na próxima vida, depois de morta? Ou será que a pessoa, quando morre, fica como se estivesse dormindo, esperando a ressurreição quando Jesus Cristo voltar? O que de fato a Bíblia diz? Não importa a sua denominação religiosa, não importa se você é católico, evangélico, protestante, espírita, o que for, assista esse vídeo, porque você vai descobrir pela Bíblia o que a Bíblia ensina. E aí, é claro, você vai acreditar, obviamente, no que você quiser. Você é um ser livre para crer naquilo que quiser, mas é meu papel apresentar aquilo que a Bíblia diz. Bom, e antes de começar com o primeiro texto bíblico para entendermos o que a Bíblia diz sobre a morte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Já ativou as notificações para receber sempre vídeos como esse? Vídeos de esperança, vídeos de esclarecimento, alguns textos difíceis da Bíblia. Nós temos lives todos os dias, 12:30. Você é meu convidado especial a estar aqui conosco. Então, olha, é um canal muito, muito especial. Você é meu convidado para se inscrever. E se você gostar do vídeo, depois deixa um like, que ajuda demais aqui o canal e nos incentiva a continuarmos produzindo vídeos como esse que você vai assistir agora. Então, se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 7. Gênesis 2, logo no comecinho. Por que eu vou logo em Gênesis? Bom, por uma questão muito óbvia. Porque é o seguinte, para a gente estudar a morte, a gente precisa entender a vida pela Bíblia, como se processa a vida na Bíblia. E aí a gente vai entender um pouquinho a morte. Então aqui Gênesis 2, verso 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui para você.
Qual é a fórmula da vida pela Bíblia? Não sei se você prestou atenção, mas é o pó da terra mais o fôlego de Deus. E quando se uniu o pó da terra mais o fôlego de Deus, passou a existir o homem, ou passou a vida humana começa a existir. Em hebraico é Nefesh Hayah, alma vivente. Então já perceba, você não tem uma alma, você é uma alma. Porque é a junção do pó da terra mais o fôlego de Deus. Se você pegar, ou se eu pegar um pedaço de barro, um pouco de terra na mão e eu soprar, não vai tornar vida, porque o meu sopro, quando eu sopro, não é um sopro de vida, certo? Em certo sentido até é. Em que sentido? Quando alguém está afogado, etc., você não sopra porque você está dando ali oxigênio para ela. Então, em certo sentido, né, com toda a licença poética, a gente tem uma fragrância ainda do fôlego de Deus em nós. Tá? Até por causa da criação, nós somos coparticipantes de Deus na criação, homem e mulher fecundam e dão à luz a uma criança, mas o sopro de Deus com o pó da terra formou Adão. Então qual é a fórmula da vida? Já pescou aí, né? Fôlego de Deus mais o pó da terra igual a ser humano. Essa é a fórmula da vida. Bom, se a gente entende a vida, vamos ver como que se encerra a vida e aí acontece a morte. Vamos para o livro de Eclesiastes agora. Você tem sua Bíblia aí? Eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes 12, aqui no verso 7. Eclesiastes 12, verso 7, diz o seguinte: E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Pescou? Funciona assim. Vida, fôlego de Deus, mais pó da terra. Junta. Quando se junta, ser humano, Adão, alma vivente, Nefesh Hayah. Quando se separa, o pó volta ao pó e o fôlego de Deus volta a Deus, existe a cessação da vida, que é a morte. Então, fôlego de Deus não é vida, pó da terra não é vida, é quando os dois se unem. Entende porque a Bíblia declara que quando o homem morre, o pó volta ao pó, e o Espírito de Deus volta para Deus, porque esse fôlego de Deus não sou eu. Então há uma separação, eu deixo de existir. Aliás, querido, você precisa entender uma coisa. Lembra-se lá do Gênesis, você é um cristão, você é um bom católico, você é um bom espírita estudioso da Bíblia, você é um bom evangélico. Então você se lembra lá de Gênesis, quando Deus olhou para Adão e Eva e disse assim: não comam do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Deus disse: você vai morrer. Ou seja, nós somos seres mortais com a capacidade de morrer. Ele disse: não coma, porque você vai morrer. E aí apareceu o diabo na história, né? E aí, falando através da serpente, o que o diabo disse para Eva? O que Deus falou para você, Eva? Fala para mim, o que Deus falou? Que você vai comer e vai morrer? Ele diz assim: pois você não vai morrer. Deus declara: você é um ser mortal. Não peque, porque a gente vai ver lá em Romanos 6:23 o quê? Que o salário do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte. Quem peca morre. Então Deus disse: não desobedeçam, porque se você pecar você vai morrer. E o diabo chega e diz para Eva: não vai morrer coisa nenhuma. E até hoje o diabo quer que você pense que você é imortal. A primeira mentira contada lá no Éden continua reverberando e é muito popular. E as pessoas acreditam que depois que elas morrem, ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou ela vai se reencarnar. Mas veja agora o que a Bíblia declara para você. Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Para você entender o que a Bíblia fala a respeito do estado do homem na morte. Pode ser uma visão libertadora para você e talvez as peças do quebra-cabeça bíblico comecem a se encaixar e fazer sentido na sua vida. Já que estamos aqui em Eclesiastes, vamos ali no capítulo 9, no verso 5 e no verso 6. Eclesiastes 5,
9, 5 e 6 diz o seguinte, ó, preste atenção, anotou aí, Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois os vivos, eu e você, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Para eles não haverá mais recompensa, e já não tem mais lembrança deles, pois para eles o amor, o ódio, a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Os vivos, a Bíblia diz, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Por quê? Porque isso aqui, o sopro de Deus, não é você. O pó da terra não é você. O milagre da vida se dá na junção do pó da terra mais o fôlego de Deus. Quando o indivíduo morre, o pó volta o pó e o fôlego de Deus volta para Deus. Quando se juntam, Nefesh Hayah, alma vivente, ser humano, Adão, ok? Quando se junta. Quando se separa, morre. Ora, se Deus está dizendo que que o salário do pecado é a morte, Romanos 6,23, quando diz que o salário do pecado é a morte, se eu, depois que morro, vou direto para o céu, então eu não morro. Se existe um inferno eterno, depois esse é assunto para outro vídeo, falar só sobre o inferno, o que a Bíblia fala sobre o inferno. Mas se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno eternamente, na verdade eu não morri. Então, entenda, se eu estou reencarnando, então na verdade eu não morri. E se na verdade eu não morro, se a minha alma é imortal, logo Deus é mentiroso, porque ele disse, o homem que pecar, esse morrerá. O salário do pecado é a morte. E morte, amigo, é a cessação da vida. Então não é que você vai para uma outra dimensão, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que a pessoa quando morre vai direto para o céu. Aí eu já sei que alguém vai pensar, mas e o ladrão na cruz quando Jesus Cristo disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Ora, amigo, esse verso você já conhece. Você sabe que no grego, a língua original que foi escrito no Novo Testamento, o grego koiné, não existe pontuação. Você talvez tenha tido oportunidade de estudar alguma coisa de grego. E você sabe que a vírgula foi colocada no lugar errado. Corretamente deveria ser escrito assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque Jesus Cristo, se você coloca a vírgula, em verdade te digo, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso, ok, em verdade te digo hoje. Ora, amiga, é só parar para pensar, Jesus Cristo quando morreu, ele não foi direto para o céu. Lembra que ele se encontra com os discípulos e diz, não me toque porque eu ainda não fui ao Pai? Como que ele ia prometer que hoje ele estaria com o ladrão no paraíso, se ele não estava no paraíso naquele dia? Se ele ressuscitou apenas no domingo, querido irmão católico, querido irmão protestante, todos nós sabemos que Jesus ressuscitou no domingo, ele não tinha ido ao Pai. Então que história é essa? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, você quer ver um outro texto que eu acho assim absurdamente importante? Vamos lá. 1 Timóteo vem aqui no Novo Testamento. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia ela é tão clara, amigo. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16. Deixa eu chegar aqui. 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 16. A Bíblia é maravilhosa. Estou no 2 Timóteo, é 1 Timóteo 6, 16. Olha só o que diz aqui. 1 Timóteo 6, 16. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e o poder para sempre. Amém. O único que é imortal é Deus. Só Deus é imortal. Ficou claro isso para você? Só Deus é imortal? Eu não sou imortal. Sabe por que a gente tem tanto medo de morrer? Ora, a gente tem medo de morrer porque a gente é mortal.
porque a gente sabe que é uma coisa muito complexa a cessação da vida. E para terminar, quero voltar aqui para Eclesiastes, no capítulo 9, só que agora no verso 10, que diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Querido, a Bíblia compara a morte a um sono. Você se lembra quando Lázaro morreu, o irmão de Marta e Maria? Eles estavam desesperados. Jesus, o teu amigo morreu. Se o Senhor estivesse lá, isso não teria acontecido. E aí Jesus Cristo disse assim: olha, Lázaro dorme. Senhor, ele morreu. Lázaro dorme. Eu vou acordá-lo. A Bíblia compara a morte a um sono. Quando você está com sono, você está em estado de inconsciência. E essas pessoas todas que morreram, todas de todas as eras, elas vão ressuscitar quando Jesus voltar a essa terra. É nesse contexto de Lázaro que Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo não disse, eu sou a reencarnação e a vida. Ele não disse, eu sou a imortalidade. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ora, se todas as pessoas que morreram estão no céu e no inferno, Jesus Cristo vai ressuscitar quem quando voltar aqui a essa terra? Sim, porque Tessalonicenses diz que ao ressoar da última trombeta, Jesus, com voz de arcanjo, dará ordem, e aí todos os que morreram em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Jesus vai ressuscitar quem se está todo mundo no céu e no inferno? Me fala para mim. Então, a solução que Deus dá para a morte é a ressurreição que ocorrerá quando Jesus voltar a essa terra. Por isso, se você perdeu alguém muito especial por causa desse vírus maldito que é o Covid-19, se você perdeu alguém para o câncer, se você perdeu alguém assassinado, se você perdeu alguém em algum acidente automobilístico, você precisa entender que a esperança precisa ser maior que a dor e que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai ressuscitar o teu filho amado, a tua filha amada, e ele vai te devolver perfeitamente. Seu filho, sua filha, teu pai, tua mãe, eles vão ressuscitar perfeitos. E Deus vai devolver você, e amigos que a morte separou estarão reunidos para nunca mais se separarem. Amigo, a maior de todas as esperanças que eu e você temos é a esperança da volta de Jesus a essa terra. Jesus Cristo disse, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, peste sem cura, fome, o amor se esfriando, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E ele disse, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E ele diz no Apocalipse que todo olho verá, e a volta de Jesus será o maior de todos os eventos, e ele virá nas nuvens dos céus, e ele virá pessoalmente buscar você e a mim, e aqueles que morreram serão ressuscitados para a honra, para a glória dele. A razão pela qual ele morreu na cruz do Calvário foi para salvar os filhos, salvar as filhas, e quando ele voltar a essa terra, ele está voltando para buscar aquilo que pertence a ele. Por isso, se você está cheio de luto, cheio de dor, se a morte de alguém que você muito amava foi uma amputação para você, é como se tivessem arrancado um pedaço de você, saiba que Jesus Cristo está muito perto de voltar, e que quando ele voltar a essa terra, ele vai devolver o teu filho, vai devolver a tua filha. Não importa se é um bebezinho, se ele morreu com 50 anos, não importa, talvez a sua mamãe tenha descansado no Senhor, talvez você nunca tenha conhecido o seu pai, porque quando você era pequenininho ele morreu. Tenha certeza de que Jesus venceu a morte no Calvário, e através da morte ele te deu a vida.
toda morte é destruição, toda morte é cessação da vida, mas a morte de Cristo, ela trouxe vida, ela trouxe esperança, e eu creio no breve retorno de Jesus Cristo a essa terra. Por isso, amigo, eu prefiro ficar não com o conceito popular do que acontece quando o homem morre, eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia diz. O seu querido, ele não está no céu, ele está dormindo, em estado de inconsciência, mas quando Jesus voltar a essa terra, ele prometeu que vai ressuscitar os seus filhos e nós estaremos juntos para nunca mais nos separarmos. A mensagem de hoje trouxe conhecimento e encheu o teu coração de esperança. Então, amigo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem, porque essa mensagem precisa chegar a todas as pessoas que sofrem sem alívio porque não têm esperança de um reencontro breve com as pessoas que realmente amam. Amigo, que Deus abençoe você, que a mensagem de hoje preencha a tua alma, preencha o teu coração, porque essa é a verdade bíblica que você precisa abraçar. Se apegue nessa promessa e em breve você estará junto com aqueles que você ama tanto. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.